vobiscum, et cum spiritum tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. Ante die festum Paschae, sciens Iesus, quia venit ora eius, ut transeat ex hoc mundo al Patrem, cum delexis et suos, qui erat in mundo, infini delexit eos. Et cena facta, cum diabolos iam isisset in cor, ut traderet eum Iudas Simonis Iscariote, sciens quia omnia dedit ei Pater in manos, et quia Deo exhibit, et ad Deum fadit, surgit a cena, et poni vestimenta sua, et cum accepis et linteum, precinxit se. Deindemitit aquam in pelvim, et cepit lavare pedes discipulorum, et extergeret linteo, poerat precinctus. Venit ergo ad Simonem Petrum, et dicit ei Petrus, Domine, tu mihi lavas pedes? Respondit Iesus, et dixit ei, quod ego facio tu nescis modo, scies autem postea. Dicit ei Petrus, non lavabis mihi pedes in aeterno. Respondit ei Iesus, si non lavero te, non habebis parte in mecum. Dicit ei Simon Petrus, Domine, non tantum pedes meos, sed et manos et caput. Dicit ei Iesus, qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lavet, sed est mundos totus. Et vos mundi esti, sed non omnes. Scie baten quis mes et qui trateret eum, propter dixit, non estis mundi omnes. Postquam ergo lavit pedes eorum, et accepit vestimenta sua, cum recubuis et iterum dixit eis, scitis quidi fecer in vobis. Vos vocatis me magister et Domine, et benedicitis sum etenim. Si ergo ego lavi pedes vestros, Dominus et magister, et vos debetis alter alterius lavare pedes. Exemplum enim dedi vobis, utquem ad modum ego feci vobis, ita et vos faciati.
Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e fiéis, hoje, na Quinta-feira Santa, nós recordamos a última ceia de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele instituiu o Santo Sacerdócio junto com o Santíssimo Sacramento do altar, ordenando que seus sacerdotes continuassem essa oblação em memória dele. Então, entre os vários temas que podemos tratar, sobressai o da grande dádiva, que é a Santíssima Eucaristia, nosso maior tesouro. Como está escrito na imitação de Cristo, podemos repetir quando olhamos para a hóstia consagrada e dizer: eis que em vós há tudo quanto eu posso e devo desejar. Consideremos hoje, caríssimos, a magnitude da grandeza desse pão dos anjos. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, para a salvação do mundo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue, tem uma vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como me enviou o Pai que vive, e eu vivo pelo Pai, assim o que me comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que comeram os vossos pais que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Caríssimos fiéis, esse pão do céu é o corpo, sangue, alma e divindade do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. A boa recepção da hóstia consagrada é o penhor e promessa da vida eterna. Por isso o sacerdote diz na distribuição que o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo guarde a sua alma para a vida eterna. Se consideramos então o que é que recebemos, Deus, não conseguimos compreender maior presente possível. Nenhum tesouro há de maior valor. Nenhuma criatura vale ser comparado em valor ao próprio Criador. Se consideramos também quem é que nos dá esse presente, não vemos outro benfeitor senão o próprio Jesus, que hoje instituiu esse santo sacramento. E sabemos muito bem que o valor de um presente cresce de acordo com a dignidade daquele que o dá. Se consideramos o quanto custou esse presente para nós, vemos que não foi menos que a dolorosíssima paixão de Jesus, cujo sacrifício é renovado em todos os altares, todo dia pela consagração do Santo Sacramento. Se consideramos o quanto que somos indignos de tanta graça e de tamanho presente, vemos que fizemos nada em nossa vida, senão dar provas que não merecemos essa prova de tanto amor de Jesus para conosco. Porém, apesar de nossa ingratidão, Ele não deixa de vir pelas mãos do sacerdote e alimentar nossas almas como o pão do céu. Se consideramos os efeitos desse mais salutar sacramento, o centro de todos os outros sacramentos, vemos o aumento maravilhoso da graça, a diminuição das paixões, a força contra as tentações, as consolações durante as tristezas, a fortaleza contra toda a adversidade, a paciência em toda tribulação e, sobretudo, o avanço misterioso e secreto do amor sobrenatural para com Deus Todo-Bondoso. Quase que chegamos a vislumbrar a bem-aventurança que espera todos aqueles que comungam bem, e aquela paz sem fim de união como o Cordeiro de Deus. E falando em união, não podemos deixar de considerar essa íntima e humilde união de Jesus com nossas almas, entrando em nós sob a aparência de pão.
Assim, Ele está mais presente em nossa alma do que nossa alma está a nosso corpo. E também assim Ele cumpre o que havia dito uma vez: Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele não disse: Eu estarei convosco enquanto não houver perseguição, ou enquanto a igreja triunfar no país, ou enquanto não chegar a apostasia dos últimos tempos. Não. Jesus prometeu e disse: Eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. E essa promessa Ele cumpre de várias formas, especialmente pela presença real nos sacrários ao longo do mundo e pelas missas verdadeiras, ainda poucas, que não deixam de consolar os justos durante essa, a maior crise da igreja. Bem como Deus, como autor da natureza, colocou a fome natural para incentivar a nutrição e preservação da vida animal, também Deus colocou dentro do coração do homem uma sede ardente pela verdade e pela felicidade e pela paz de alma. Por isso, como Ele havia dito a Pôncio Pilato: Nasci, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo o que está pela verdade ouve a minha voz. E, ó bom Jesus, hoje o que dizeis para nós que sentimos tanto essa sede por vós? Está escrito: Estava Jesus em pé e em alta voz dizia: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como diz a Escritura, do seu seio correrão rios de água viva. E em outro lugar está escrito: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias, e ele te daria uma água viva. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. A água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água, que salte para a vida eterna. E caríssimos, lembremos-nos que a fonte dessas águas se encontra perfeitamente no Santíssimo Sacramento, o sacramento do corpo, sangue, alma e divindade do Filho de Deus. Diante de tanta majestade e grandeza, devemos o maior respeito para com esse grande sacramento e todos os ritos envolvidos com ele. Devemos sim nos aproximar com fé viva e amor ardente, com contrição no coração e humildade, mas também confiança. O mesmo Deus que vai sentar um dia e julgar cada um dos bilhões dos homens que jamais andou na face da terra, com muita glória e majestade, é o mesmo Deus que agora vem a nós manso e silencioso, sob a aparência de pão, chamando a todos com muita misericórdia, como o Cordeiro de Deus. Portanto, caríssimos, vamos prestar muitas graças a Deus pela instituição de tamanho sacramento e dádiva. Demonstremos nosso amor hoje, adorando em verdade e espírito durante a Santa Missa, e por um tempo diante do altar da reposição. É o mínimo que podemos fazer para não sermos chamados de servos ingratos e inúteis. Temos que repetir como salmista: que darei eu em retribuição ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.